Senhor e Rei, que intercede pelos seus, Ele é fiel. Olá, no programa de hoje estamos recebendo a visita do senhor Alcioli Lopes. Alcioli é um dependente químico recuperado há 14 anos e hoje vai contar um pouquinho da sua história de vida, como entrou no mundo das drogas, como conseguiu ser uma pessoa resiliente diante de tantos agrures da vida, deu volta por cima através da doença. Hoje ele é um exemplo de vida para muitos outros jovens que se encontraram num momento como um dia ele se encontrou, triste, no abuso e na dependência de substâncias ativas, as drogas, enfim. E o tema hoje será da adicção à recuperação, uma história de vida. E eu pergunto, será que uma pessoa que chegou realmente ao fundo do poço, entrou em fase terminal, consegue recuperar do uso de drogas, levar uma vida normal, tranquila, como a nossa? Mais ou menos, não é? Então, se você, assinante, tiver dúvidas, entre em contato através do e-mail programaabc@netservicos.com.br e terá alguém para tirar suas dúvidas. E nós vamos ter um papo muito gostoso com esse moço que está há 14 anos e hoje é um exemplo de vida para muitos que estão nessa doença. Obrigado pela presença, Alcioli. Obrigado, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui. Uma vez que eu já te conheço há muito tempo, sei assim um pouco da sua história, e hoje a gente vai ter o prazer de saber um pouquinho mais junto com nossos assinantes. Tudo bem? Né? Eu sou Alcioli, né? E aí para mim é muito importante estar aqui, né? Poder falar um pouco, né? De como que eu cheguei, né? Um pouco da minha história, né? Porque geralmente eu assisto muitos programas, né? Vejo muitos profissionais e não vejo muitos, né? As pessoas falarem, né? Do que a adicção, né, o uso abusivo de álcool e droga, aonde chega, né, a pessoa, né? E até mesmo como começou. Isso, né, e no meu caso, foi, assim, extremamente doloroso, que foi uma carreira, assim, como iniciante, né, como jogador de futebol. Aí eu comecei numa escolinha de futebol, depois... Que idade que você tinha? Acho que eu tinha uns 14, 13 anos, alguma coisa Até assim. Até então era uma vida tranquila. Uma vida tranquila, né? Com pai, com mãe, irmãos. Mas meu pai e a família, né? Uma família disfuncional, né? Meu pai é alcoólatra, né? E sempre tinha aquela dificuldade em casa, né? Que meu pai sempre chegava alcoolizado, espancando a minha mãe, jogando as panelas pro alto. Aquelas, né, situações, né, de família onde tem um alcoólico, fica aquele horror, né? Mas o que me salvou... Você era filho único? Que morava com ele, sim. Porque tinha, por parte de outra família, né? Tinha com uma outras pessoal, né? Ou seja, seu pai tinha uma outra família. Isso, e que morava com ele só era eu e a minha mãe, né? Ele tinha filhos com outra mulher. Mas ele permanecia mais na sua casa? Mais na minha casa, isso. E de vez em quando ia para outra? De vez em quando ia para outra, né? E teve uma dificuldade que eles passaram na época, né? E aí, uma época, eles vieram morar tudo com a gente, né? Quem? A outra família também? A outra família, né? E duas mães? Duas mães. E aí deu aquele problema todo, aquela confusão toda, né? E aí o alcoolismo dele aumentou, né? E aí eles foram embora, porque eles são muito trabalhadores, eles foram embora, né? E eu fui ficando e fui acompanhando o desenvolvimento do alcoolismo dele, aqueles maltratos, né? Aquela situação toda. E eu não entendia por que ele bebia tanto, por que ele batia tanto na minha mãe, por que às vezes ele queria botar fogo na casa, às vezes tinha que pegar ele no quintal, arrastar ele até chegar em casa. Porque ele não conseguia chegar em casa de tão alcoolizado que às vezes ele se encontrava. E o tempo foi passando, né? Porque na época a gente morava num sobradinho, que era na aclimação, né? E era muito difícil, porque chegou uma hora que não estava dando mais para conviver e aguentar essa situação. E o que me salvou um pouco foi que eu já tive assim um despertar assim, né, rápido, né, para o esporte, e eu comecei a entrar na escolinha de futebol e comecei a ser encaminhado, né, através da escola de futebol da aclimação. E aí, como eles viram talento, viram alguma coisa, né, eles começaram a investir em mim, na aclimação. Mas você já jogava bola desde garoto? Desde garotinho, desde que eu me conheço como gente, né?
E aí eles me indicaram, né, para fazer teste nos times e tudo, né? Eu me lembro que eu fui fazer teste no Santo André, aí fiquei um período no Santo André, no Júnior, aí do Júnior eu voltei e fui pro Corinthians, aí do Corinthians eu me profissionalizei, aí eu fui pro interior de São Paulo. Quando você se profissionalizou, que idade você tinha? Eu tinha acho que uns 20, 21, porque naquela época, com 18, 19 anos, né, já tinha que ter estourado. Mas como era muitos jogadores, era muito difícil, né? Só com, como é que eu posso dizer assim, quando as pessoas que cuidam do atleta, quando é jovem, né? Patrocínio. Isso, né? Uma pessoa que cuidasse da minha carreira, eu não tinha, né? Então ficou mais difícil para mim. A única coisa que eu tinha era vontade de jogar, uma chuteira, então eu não tinha uma pessoa, um patrocinador, uma pessoa que se responsabilizava pelo meu passe, essas coisas todas. E aí ficou aquele imbróglio todo, né? Pensei muitas vezes em desistir, essas coisas todas. E aí surgiu a oportunidade, né? Que eu me lembro que na época, quem me deu essa oportunidade foi o professor Edmundo Lima Filho, que ele me encaminhou para o Santo André, que tinha na época o Roberto Correia, que era o treinador, e aí ele me entregou a equipe de júnior, e aí eu fiquei participando, né, do plantel, tudo, e aí eu fui contratado, né? E aí disputei um campeonato pelo Santo André, fui campeão da Taça Cidade na época, né? E depois me profissionalizei e aí fui para o interior de São Paulo, para o Boston de Assis, e aí depois descambou para o Mato Grosso, né? E aí no Mato Grosso eu fui aquele jogador cigano, né? Que não para em clube nenhum, contratos curtos, né? Porque eu sempre tive dificuldade, porque eu não conseguia manter contrato, né? Porque ou era o álcool, ou era as drogas, ou era a falta de condição técnica mesmo, né? Porque não dava para jogar às vezes, porque passava a noite, né? Usando, bebendo, e aí não tinha resistência para acompanhar o outro dia, né? Que idade que você tinha? Eu tinha na época uns 24, 23 anos. E você já fazia mas uso eu já de fazia, drogas? eu comecei a usar, eu tinha 9 anos, né? Porque na situação que, não justificando, né? Mas para mim, pelos meus sentimentos, ressentimento, pela raiva que eu tinha da minha família, que eu não entendia por que a minha família era daquele jeito, e olhava a família das outras pessoas, era tudo diferente. Teve uma época que eu até me questionava, porque eu pensava assim, será porque eu sofro assim porque eu sou preto? Porque eu achava que quem era preto era porque nasceu de noite. Quem era branco, né, nascia de dia, porque era tão difícil, porque há uns 10, 15, 20 anos atrás, o preconceito, o racismo era muito grande. E eu lembro que eu sofria disso na escola, com os meus colegas. Eu lembro que tinha uma brincadeira que às vezes fazia na escola, beijo, abraço, aperto de mão, né? Toda vez que eu chegava na minha vez de beijar, que eu fazia assim com a boca, a menina começava a chorar. Falava, ai meu Deus, ele é feio, macaco e não sei o quê. Eu ficava em pânico. Então me dava o quê? Um sentimento muito ruim. E aí quem que me adotou, quem que sempre me dava uma retaguarda, era a turma do fundão. Porque lá no fundão o único requisito que você precisava era ser bagunceiro. Então ninguém não se importava com menina, não se preocupava com namoro, não se preocupava com nada. Então eu sempre fui ficando com a turma do fundão. Do barulho. Do barulho. Então assim, e eu sempre tive uma atração pelos caras que ficava debaixo da árvore. Porque era um pessoal elegante, bonito, né? E ficava ali, não tinha preocupação nenhuma, né? Boas roupas, né? Umas mulheres bonitas, né? E eu ficava olhando aquilo e falava, pô, um dia eu quero ser um cara desses, né? Que era a turma, né? Que na época, né? Que não era que nem hoje, né? Uma banalização total, né? Que antigamente o pessoal ainda fumava maconha um pouco mais tranquilo, né? Não é que nem hoje, que qualquer lugar que você passa, as pessoas estão fumando, não respeitam e não estão nem aí. Então eu achava que para superar aquela dificuldade que... Né, tudo, porque eu fui muito assim... Humilhado? Não, foi assim, além de ser humilhado, mas eu não conseguia entender por que era tão sofrida a minha vida. Tinha às vezes assim que meu pai chegava alcoolizado, ele quebrava tudo, jogava tudo fora e às vezes não tinha nem o que comer. Aí no outro dia passava a bebedeira dele e parecia que não tinha acontecido nada. Era um amor de pessoa. Então, só que muitas vezes eu pensei, eu vou matar meu pai. Quando eu crescer, eu vou matar meu pai.
Quando eu puder, eu vou pegar ele. Então, assim, criou uma restrição muito grande. E aí passou o tempo e tal, essas coisas tudo, aí eu fui para o mundo, né? Através do esporte, né? Que eu já estava engajado, né? Os professores acreditaram em mim sempre, Mas eles não né? percebiam Nada, alguma coisa? nada, Mas naquela nada. época você usava pouco? Não, eu usava, assim, era mais álcool e maconha, então, assim, não tinha tantos exames de antidoping como tem hoje. Então, passava. Então, assim, eu usava mais em folga, em períodos que não tinha jogo. Então, você vê, praticamente dos 12 até os 20 e pouco, foi uma... Mais esporádico. Usado esporádico, você entendeu? Não era, assim, um uso abusivo compulsivo, que também naquela época nem se falava de alcoolismo, adicção, essas coisas tudo, né? E eu via que as pessoas bebiam até uma certa parte, até um certo período, e depois eles paravam, dormir, que amanhã tem treino. E tinha a turminha que bebia até de manhã e depois ia para o treino. Então, automaticamente, eu me identifiquei com quem? Com essa turma que bebia sem comprometimento nenhum. Então você não desempenhava tudo que poderia desempenhar. Isso, né? E só que quando eu era mais novo, quando eu tinha menos idade, eu até aguentava, o meu corpo, o meu físico aguentava. Depois, com o tempo, já não aguentava mais. Então, por isso que a minha carreira ela foi curta nessa parte, né, na área profissional, porque não conseguia ter a mesma condição do que os outros atletas. Então, era cada vez mais longe, né? Mato Grosso, aí depois foi para Rondônia, depois foi para Manaus. Eu joguei num time chamado... como é que é? União Garimpeira, no meio do garimpo. Né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu queria ir para mais longe ainda. Só que quanto mais longe eu ia, mal eu sabia que um dia eu ia voltar. E toda vez que o negócio ficava ruim, e aí eu vinha para São Paulo. E numa dessas vezes eu vim para São Paulo, e aí tinha uma festa, mais ou menos assim, e estava toda a minha família lá, alguns parentes, não sei o quê, e aí estava todo mundo usando, né? E aí eu comecei a usar também, só que naquele momento apareceu a droga injetável.